sobre a supremacia da palavra de Deus. Sobre a supremacia também envolve a regeneração pela palavra. Irmãos, a única maneira de nós sermos então regenerados é pela palavra. Então nós vamos analisar hoje juntos. Quero pedir aos irmãos, aqueles que têm a sua Bíblia, que abra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos ler apenas o versículo 23, depois vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo do Senhor nos instrua nessa reflexão da palavra. 1 Pedro 1, verso 23, diz assim as Escrituras: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Guarde bem essa expressão aqui: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos, porque podemos abrir as Escrituras com liberdade. Nessa noite pedimos que teu Espírito Santo nos ilumine as nossas mentes, para que então, Pai, venhamos a compreender o que tu dizes na tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, desejamos ouvir a tua voz, temos uma grande expectativa que tu fales conosco, de uma forma que compreendamos. Pai, se teu Espírito que inspirou essas verdades não nos dar luz, nós ficaremos no escuro, ficaremos na ignorância, ficaremos em trevas espirituais. Por isso, tira dos nossos olhos as escamas, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas das Escrituras, e fala conosco, Pai, nos instrua. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Pedro foi um homem que o Senhor teve que trabalhar muito tempo com ele. Ele era um homem muito cascudo. Sabe aquele foi feito a facão? Esse é o apóstolo Pedro. Então Deus, o Senhor Jesus, usou o apóstolo Pedro como um exemplo de discipulado. O Senhor levou 3 anos para tratar com Pedro. Pedro, ele era um homem bastante, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, bem para frente. Ele gostava de ter a preeminência, sempre dava um passo à frente. Se você ler os evangelhos, 4 evangelhos, você vai perceber como que Pedro, ele era um homem que extravasava em todas as coisas. E o Senhor, passo a passo, foi tratando com ele, até que de fato teve um dia que o Senhor apareceu ressuscitado para ele, então, e foi tratar com ele. Então Pedro deixou de falar. Pedro tinha resposta para tudo, ele tinha pergunta para tudo. Pedro muitas vezes agia sem pensar. Ele foi tratado em muitas áreas da sua vida. Então, graças ao Senhor, que ele escreveu 2 cartas lindas e maravilhosas. E também nós temos descrito em Atos, capítulo 2, o discurso de Pedro. Capítulo 4, nós vemos ali um sermão de Pedro também, muito precioso, que a gente aprende muita coisa. O Espírito quer nos ensinar muitas coisas. E aqui, o Espírito do Senhor o usou para dizer, nesse versículo, que nós fomos regenerados, não de semente corruptível. Essa palavra semente é sêmen. Existe uma semente que é corruptível e uma semente que é incorruptível. A semente corruptível é a nossa semente. Semente aqui no grego é o sêmen do homem, de sentido de procriação. Quando um casal, eles decidem ter um filho, claro que o sêmen do homem é colocado ali no óvulo da mulher e concebe, depois gera uma criança.
Essa criança, ela vai nascer pecadora, porque o sêmen do homem, inserido na mulher, é um sêmen corruptível, que procede de uma natureza humana caída pelo pecado. Então a criança, ela já nasce pecadora. Não estou dizendo que a criança, no seu estado de inocência, se ela vier a falecer, ela vai perder a salvação. Não. Jesus já garantiu a salvação de todas as crianças, dizendo que deixar vir a mim os pequeninos e não as impeçais, porque das tais, as crianças, é o reino de Deus. Porque uma criança não pode responder por si mesma. Então o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário já garante a salvação de todas as crianças. Mesmo no estado de criança, nós sabemos que ela já nasce com uma inclinação para o mal. Toda criança, ela nasce possessiva, ela nasce egoísta. Qualquer brinquedinho, que talvez esteja lá uma bonequinha sem a cabeça, está lá no fundo do quintal, sem ninguém mexer, mas chega lá uma outra criança que pega aquela boneca, ela vai e briga, é minha e meu, e se a outra insistir, apanha, porque é possessiva, né? Piaget, um psicólogo da psicologia do desenvolvimento, ele diz que duas palavras que a criança, ela aprende a falar, é mamãe e meu, mamãe e meu, né? Às vezes as mães, quando a criança está chorando ali no berço, chorando, aí quando a mãe chega, a criança para de chorar e abre um sorriso ali no berço, né? Aí as mães, puxa, como ela me ama. Não, ela olha para aquela mãe e fala, puxa, ainda bem que a minha mamadeira chegou. Então ela fica toda feliz com o tamanho da mamadeira dela que chegou, que ela vai saciar ali a sua fome. Muito interessante isso. Então tudo é fruto dessa semente corruptível. Agora, irmãos, a palavra fala aqui que nós fomos gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível. Então nós vamos ver como que isso funciona. Porque, queridos irmãos, existem, como dissemos hoje pela manhã, muitos que se dizem filhos de Deus, que frequentam comunidades anos e anos, que se vier a perder a sua vida vai para o inferno, porque nunca experimentou a graça de uma nova vida, de ser regenerado, de ser nascido de novo. Por nós frequentarmos uma comunidade, não significa que somos filhos de Deus. Embora existe aí um jargão religioso que diz que todos são filhos de Deus, essa é uma ideia universalista. Para você e eu entrarmos no reino de Deus, é necessário que nós nasçamos de novo, que haja uma regeneração, que haja um novo nascimento, que haja uma troca de vida, troca de natureza, porque esta vida com que todos nós nascemos, ela já está condenada. Lembra de Efésios 2:1? A palavra fala assim, Ele, nosso Senhor, que é a própria vida, Ele diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então uma pessoa que não é regenerada, ela está espiritualmente morta em delitos e pecados. O que é uma pessoa espiritualmente morta? É uma pessoa que está separada de Deus. Isaías 59:2, a Bíblia diz assim, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E todos nós já nascemos neste mundo pecadores, e todos os pecadores sabem que lugar de pecador não é no céu, é no inferno. Não é que ele vai para o inferno, quem não nasceu de novo já está no inferno, está perambulando aí pelas ruas da cidade, mas está espiritualmente morto. Essa pessoa é uma alma vivente, assim diz as Escrituras. E se ela vier a falecer, o inferno dela vai se tornar realidade espiritual até o dia do julgamento. Aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, quando eles vêm a falecer, eles entram no descanso.
Apocalipse capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor e entram no seu descanso. Mortos que morrem? Claro, os mortos que morreram com Cristo na cruz, se morrerem fisicamente, entram no descanso do Senhor. Irmãos, nós temos que considerar algo fundamental. Nós temos em nossas mãos, e você tem aí também a sua Bíblia. A Bíblia revela que Deus é justo. Deus é justo. Então, tudo que Deus vai fazer é baseado naquilo que Ele é. Deus é justo. E a Bíblia diz que Ele não inocenta o culpado. E todos nós somos culpados diante de Deus. A palavra fala, Romanos, Paulo escrevendo a Romanos, que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Mas esse todos é aqueles que creem no Senhor. Queridos, Deus é tão justo que Ele não pode aceitar o pecador quando o pecador se baseia na sua justiça própria. Porque a própria Bíblia vai dizer, em Isaías 64, versículo 6, ela diz assim, que todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Então, a justiça do homem, aos olhos de Deus, é trapo da imundícia. E ela começa dizendo o seguinte: todos nós somos como o imundo. Ah, mas eu não acho que eu sou tão imundo assim. Eu não acho que as minhas obras, elas são como trapos da imundícia. Se Deus disse que é na sua palavra, é. Por que que são? Porque elas não são feitas em Deus. Então não presta para nada, presta só para o proveito do ser humano mesmo. Eu fico assim muito desconfiado quando uma pessoa vem dizer para mim o seguinte: olha, Deus está fazendo uma grande obra através de mim. Irmãos, a grande obra que Deus fez foi na cruz em Cristo. A partir de Cristo, que fez uma grande obra, não existe grande obra na vida de ninguém a ser realizada. Quando Jesus Cristo, Ele deu aquele grito lá em João 19:30, está consumado. Essa palavra consumado, tetelestai no grego, que significa uma obra completa, absolutamente completa, que não precisa do desempenho humano, porque se precisasse do meu desempenho, do seu desempenho, Deus não enviaria Jesus para morrer numa cruz. Deus não seria louco. Por que Jesus morreu numa cruz? Porque não tem outro remédio para o pecador a não ser a morte do pecador na cruz em Cristo. Analisamos hoje pela manhã muitos textos das Escrituras Sagradas que enfatizam essa verdade. Nós vimos, por exemplo, aquele texto de Romanos, capítulo 6, versículo 7. O versículo 6, a Bíblia afirma de uma forma tão clara, irmãos, tão cristalina, que uma criança de 7 anos compreende. E lá está escrito assim: e se você que está aqui nessa noite, e quem está ouvindo nós pelas redes sociais também, através da internet, se não crer, como diz as Escrituras, irão perecer. E as Escrituras falam em Romanos 6,6, diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, foi junto com ele crucificado. Porque o que tem se anunciado por aí, eu não sei se é por descuido de alguns pregadores, é que Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Isso é uma verdade, tem que ser anunciada. Mas a verdade completa é que o pecador também morreu com Cristo. Por quê? Porque a Bíblia é quem diz. Jesus, ele disse assim em João 7, versículo 38: quem crer em mim, como diz a Escritura, não é como algumas religiões professam, não é como os evangélicos professam, como os catolicismos confessam. Não, religião é do capeta. Religião é a pior perdição do ser humano. Jesus Cristo não veio fundar uma religião aqui na face da terra, Ele veio para buscar e salvar vidas.
A gente percebe que nesses dias, irmãos, a religião machuca as pessoas, a religião coloca cabresto nas pessoas. Tem tantas pessoas sofrendo com religião, vivendo debaixo de ameaças desses pastores. E hoje o que se enfatiza muito é o humanismo. Você é especial, você precisa, você tem que... Misericórdia. A minha Bíblia diz assim: tudo já foi feito, creia e será salvo. A Bíblia diz que o nosso homem velho, a tua natureza perversa, filho espiritual do diabo, foi crucificado na cruz com Cristo. Aliás, a nossa natureza humana sem Cristo, ela é pior do que o diabo. O diabo fica assustado com os homens. Terrível isso. Jeremias 5, versículo 28, a palavra fala que os nossos atos ultrapassam os feitos do diabo. E tem muita gente aí com medo do diabo. O diabo é servo de Cristo. Satanás não pode fazer nada se Deus o Pai não permitir. Agora, para filho de Deus, Deus disse assim: vocês não vai tocar em meus filhos. Por isso que ele vive em derredor, bramando como um leão que ruge, mas não pode nos tocar, porque Deus limitou o diabo, colocou limite para ele. Se nós fomos nascidos de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18, está escrito na palavra, e nós temos que conferir na palavra de Deus, para ver se é verdade ou não. Eu fico assim, às vezes muito chateado. As pessoas estão comendo gato por lebre. As pessoas são iludidas porque elas querem ser iludidas pela religião. O que é religião? Religião é o homem tentando se religar com Deus. No aramaico é religare, é o homem se esforçando para religar a Deus. Religião é o homem tentando subir a escada do esforço para tentar alcançar Deus no último degrau. Isso é religião. Agora, evangelho é diferente. Evangelho é Deus se fazendo carne na pessoa de Jesus Cristo, vindo alcançar o homem no último degrau da escada. Jesus Cristo veio buscar os falidos, veio buscar gente que não presta, veio buscar prostituta, veio buscar bandido. Hoje nós falamos uma coisa aqui que depois alguém falou no meu ouvido. Você disse um absurdo hoje. Eu vou repetir para vocês aqui. Quando nós pensamos em um monstro, pensa numa pessoa monstruosa. E nós nos referimos ao maníaco do parque, aquele estuprador, assassino, bandido. Mas quando você pensa em um monstro, se você não pensar em você mesmo, você está pensando errado. Mas eu não acho que eu sou um monstro. É que você foi bem educado, você nasceu numa família boa, teve bons princípios, mas deixa alguém pisar no seu rabo, pisa no rabo da cobra, para você ver se a cobra já não injeta o seu veneno. A Bíblia diz que debaixo da nossa língua, Romanos 3, tem veneno de serpente. Queridos, quem que ensinou você a mentir? De onde que veio a mentira? Se você ler com bastante cuidado o Salmo 58, versículo 3, a palavra ela diz assim: desviam-se os ímpios desde a concepção, nascem errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Mas eu sou filho de Deus, mas é mentiroso. E Jesus, confrontando aqueles religiosos, sabe o que ele disse lá em João 8,44? Aqueles fariseus, aqueles judeus religiosos, com uma vestimenta muito bonita, igual hoje tem uma crentaiada aí que quer mostrar a santidade pela roupa. Roupa não é santidade. Deus não olha para o exterior, Ele olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Então Jesus disse assim, João 8,44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Quem que é os mentirosos? Os seus filhos. Aí as pessoas olham para trás: mas eu não tenho nenhum chifre, nenhum rabo, nenhum tridente.
Quem que inventou o diabo com rabo e tridente e de chifre? É o homem. Fizemos uma caricatura do diabo. Queridos, Lúcifer, o diabo, foi o anjo mais lindo que Deus fez, o sinete da perfeição, mas ele quis ser mais do que Deus, então ele caiu de lá de cima para baixo. História é essa. Só tem um que é soberano sobre esse universo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aquele que morreu numa cruz por amor a você, e você é amado do Pai. O dia que você descobrir que Ele te ama tanto, o dia que você descobrir que você é uma pessoa tão amada pelo Senhor, você vai descansar no colo do Pai, falar: meu Pai, muito obrigado, porque eu não merecia isso, mas Tu enviou o Teu Filho para morrer numa cruz, e me deu a Sua própria vida, uma vida santa, fez de você um santo, fez de nós, pessoas mulambentas, santos, porque Ele crucificou a nossa velha vida lá na cruz, essa velha vida imprestável, essa velha vida que se acaba na sepultura. Ele deu fim nela na cruz do Calvário, Ele veio ser a nossa vida. Irmãos, olha o texto: porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, a Bíblia, ela ensina para cada um de nós que não há nada na natureza morta e pecadora que possa originar vida. A vida do homem sem Cristo acaba-se na sepultura. A palavra fala em Provérbios 11:7, que morrendo o homem perverso, morre também a sua esperança. Acabou. Mas, irmãos, quando nós cremos que fomos colocados ali no corpo de Cristo, quando nós morremos com Cristo, sabe o que nós ganhamos pela ressurreição? Uma esperança viva. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, verso 3. Olha, irmãos, que texto maravilhoso que nós temos aqui. Isso aqui é coisa boa, coisa para mim e para você desfrutar, colocar o dedo aqui e nos alegrar. Olha, irmãos, eu creio que esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, que diz assim, 1 Pedro 1, verso 3, a palavra fala assim, olha: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para é o propósito, nos regenerou. Você sabe o que é regeneração, né? É gerar de novo. Nós nascemos com a natureza perversa, pecaminosa. Quando cremos que morremos com o Senhor, ressuscitamos com Cristo, fomos regenerados, ganhamos uma vida nova, uma vida eterna, uma vida que não se acaba mais. 1 João 5,12, a Bíblia diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em 1 João 5,13 ele disse assim: estas coisas vos tenho dito para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que crede no seu nome. Então nós já temos a vida. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. E Ele disse assim em João 10, 28, eu lhes dou, é graça. Tem muito aí crente querendo comprar salvação. É dado gratuitamente, pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é um presente de graça. O que Deus deu para mim e para você? A Ele mesmo. Deus não nos deu um presentinho de Natal, Ele se deu por nós. E hoje Cristo é a nossa vida. Irmãos, o Todo-Poderoso habita dentro de nós. Que lindo é isso, irmãos. Ele disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E aqui 1 Pedro 1, 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Não é que vai regenerar, Ele já nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados para quê? Para uma viva esperança. Essa esperança não se acaba nunca mais, porque Cristo em vós,
a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. A esperança do cristão é Cristo. Estão me compreendendo? Muitos estão tentando aí produzir uma vida boa, santa, justa, mas sem renascer. Mas estão destinados ao fracasso. Estão se esforçando, aí se cansam. Hoje, a vida do crente carnal é assim. Hoje está tudo bem, né? Eu estou bem de saúde, não devo para ninguém. Tem um carrão novo na garagem, tem uma casa boa. Então, estou bem. Mas amanhã, está lá em problemas, está na sarjeta. Ai, minha vida, tudo para baixo. Isso não é filho de Deus. Queridos, a nova criatura, mesmo em meio ao sofrimento, à tribulação, ele tem alegria. Porque a nossa alegria não depende de circunstâncias, depende de uma pessoa. A nossa suficiência não vem de homens, não vem de governos. Tem pessoas que quando sobe o combustível, fica desesperado. Ai, quando a inflação, meu Deus, o que vai ser agora? Não, irmãos. Há um Deus que tem cuidado de nós. Pedro escreveu assim, 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque, irmãos, vai ter dias que nós vamos ficar, pela nossa fragilidade humana, vamos ficar deprimidos, vamos nos entristecer, vamos ficar ansiosos. Mas Pedro, ele ganhou uma experiência. Vocês se lembram de Pedro? Aquela vez que eles foram atravessar o mar da Galileia, e de repente estavam ali os discípulos no barco. Jesus foi dormir lá na polpa. De repente aquele barco sofreu ali uma ventania, chuva, o mar ficou muito agitado e os discípulos ficaram apavorados. Aí Pedro desceu lá e acordou o nosso Senhor Jesus e disse assim: mestre, você não se importa que pereçamos? Olha a ventania, olha o mar como é que está agitado, nós vamos morrer e você está aí dormindo. Jesus havia dito para Pedro o seguinte: olha, passemos do outro lado, e foi dormir. Os discípulos tinham que crer naquela palavra que Jesus disse: passemos do outro lado. Ou vocês acham que o barco que Cristo está vai se afundar? Pode ter bastante turbulência, mas não vai se afundar. O que afunda é a nossa fé. Aí então Pedro despertou Jesus: não se importa que nós estamos perecendo? Jesus disse para o vento se acalmar e para o mar se aquietar, e houve-se grande bonança. Pedro ficou numa ansiedade tão grande que ele pensou que ia morrer. Mas aí ele escreveu lá na sua carta, 1 Pedro 5,7, ele escreveu assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, quem cuida de nós é o próprio Senhor, aquele que te ama, aquele que foi até as últimas consequências por causa do seu pecado e do meu pecado. Ele morreu a minha e a sua morte. A palavra fala em Romanos 5,8 que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. Irmãos, a gente não consegue dimensionar o amor de Deus. Ele é tão grande que João, ele escreveu assim lá na sua carta, 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmão, você sabe o que significa ser filho de Deus? O que é ser filho de Deus? Sabe quem é teu pai? Se você crê no Senhor, irmãos, você possui no seu interior uma vida indissolúvel, uma vida que não se acaba nunca mais. Você ganhou a imortalidade. Esse nosso corpo, que essa carcaça, logo logo vai para dentro de um túmulo. Mas, irmãos, esse corpo vai virar pó. Mas em Filipenses 3, versículo 20, a palavra fala que
o nosso corpo, Ele vai transformar o nosso corpo semelhante ao corpo da sua glória. Vamos ganhar um corpo glorificado. Percebe? Isso é maravilhoso, porque somos filhos, e graças ao Senhor, quando cremos no Senhor, somos marcados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vem e sela cada um de nós com aquela marca tremenda, genuína, maravilhosa. Lembra que está escrito em Efésios 1 versículo 13? A palavra fala assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Não é esse texto. Eu quero que vocês acompanhem comigo lá, Efésios 1 verso 13. A palavra, ela fala assim: em quem também vós estáis. Efésios 1 verso 13. Olha que interessante aqui: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, quando nós ouvimos o evangelho da vossa salvação, crendo nele, evangelho nós sabemos que é aquilo que Cristo é e fez, que ele morreu e ressuscitou, e nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Isto é evangelho. Isso é que traz salvação para nós, genuína. Porque, irmãos, está escrito num texto que nós conhecemos, 2 Coríntios 5,14, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, é para nós julgarmos, um morreu por todos. Quem que morreu por todos? Jesus. Logo, todos morreram. Estão me compreendendo? Ele morreu por todos, logo todos morreram, porque o salário do pecado é a morte. Então ele morreu, mas me fez morrer, então a conta foi paga. Deus não cometeu nenhuma injustiça comigo e com você. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele nos aceita por aquilo que Cristo é e fez. Estão me entendendo? Todos que nascem neste mundo pertencem a uma raça federal, Adão. Por que nós somos pecadores? Porque descendemos de Adão. Agora, Deus só tem dois Adão: o primeiro Adão, que foi Adão mesmo, e o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. E esse não falhou. Então Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus o Pai havia designado para que ele cumprisse. Entendeu? Então este último Adão realizou uma obra plena e perfeita de libertação do pecado para cada um de nós, nos dando a sua própria vida. Agora, quando cremos neste evangelho da nossa salvação, quando cremos nele, a palavra fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quero falar um pouquinho para vocês sobre este selo. O que é um selo? Irmãos, antigamente os reis, na época do Antigo Testamento, vocês se lembram quando Daniel foi lançado na cova dos leões, lá em Daniel capítulo 6, era um decreto dos medos e dos persas que não poderia ser revogado. Então o rei tinha que selar com seu anel, para se cumprir aquilo, a palavra, aquela lei instituída dos medos e dos persas. Era uma lei que tinha que ser cumprida, e era cumprida. Aquele homem era condenado à morte, cova dos leões, e o rei selava ali, trazia aquela sela com seu anel, selava, e aquele selo era uma autoridade do rei, tinha que ser cumprida, e Daniel tinha que morrer comido pelos leões. Mas Daniel era justo, foi lançado na cova dos leões, mas Deus ali enviou o próprio Senhor para que fechasse a boca dos leões. Queridos, fala para mim, quando é que qualquer animal, por mais feroz que pode desobedecer ao Senhor? Quando o Senhor Jesus Cristo foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo,
Ele conviveu com as feras. E por que que as feras não destruiu o nosso Senhor? Porque Ele era o criador daquelas feras. Então, Ele criou todas as coisas, Ele tem o domínio de tudo aquilo que Ele criou. E as pessoas deste mundo, elas pensam que elas podem fazer o que elas querem. Não pode, irmãos. Há uma pessoa que governa todo este universo. Muitos falam assim, é Satanás. Não é Satanás coisa nenhuma, é o Senhor. Satanás não faz nada se Deus não permitir. Então, quando o rei selava, as coisas aconteciam. Agora, irmãos, era um selo de homem. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quem nos sela é o Espírito Santo. É uma coisa irrevogável. Então, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, você pode ter plena convicção que a tua salvação é uma salvação eterna, é duradoura e é para todo sempre. Amados, graças ao Senhor, porque Ele fez uma obra tão plena de salvação, de regeneração lá na cruz do Calvário. Fomos regenerados pela Sua palavra, não por palavra de homens. Homem nenhum tem palavra. Nós falamos uma coisa hoje aqui e amanhã ela cai por terra. Olha, eu prometo que amanhã eu vou lá, e eu morro hoje, cadê a minha palavra? Caiu por terra. Nós não somos Deus, irmãos, não podemos garantir palavra nossa para o dia de amanhã. Agora, nós precisamos considerar uma coisa muito importante: a supremacia da palavra de Deus. Por exemplo, vocês se lembram de Hebreus 4:12? Deus disse lá, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por que a palavra é viva, irmãos, e eficaz? Porque Cristo é o Logos de Deus, é a palavra de Deus, e Ele é vivo, e a palavra é viva também. Uma supremacia. Então, sendo a palavra de Deus viva, concede vida, e sendo eficaz, transforma o ouvinte. Estão me entendendo? Tem essa função assim. No Salmo 138, versículo 2, Deus diz que Ele engrandeceu o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Ele engrandeceu, Ele magnificou a sua palavra acima de tudo. Então nós podemos crer na palavra dele, porque é uma palavra confiável. Salmo 138, versículo 2. Então, interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela vai agir como julgadora no grande dia. Deixa eu colocar para vocês em outras palavras. Ao mesmo tempo que a palavra gera vida, ela também gera morte. Quando nós estamos pregando a palavra, às vezes nós somos convidados para pregar em conferências. Tem lá 400 pessoas, 1.500 pessoas. E nessas ministrações, eu não sei quem ali é filho de Deus e quem não é. Eu só sei de uma coisa, que a palavra de Deus não vai voltar para Ele vazia. Ou ela vai gerar vida naqueles que creem, ou vai gerar morte naqueles que não creram. Lembra que Jesus disse lá em João 3, verso 18? Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado. A própria palavra do Senhor, ela tem a sua eficácia. Ou ela vai gerar vida, ou ao mesmo tempo vai gerar morte. Vocês se lembram quando José ficou preso naquela masmorra lá no Egito? Porque a esposa Potifar de Faraó disse que ele tentou abusá-la sexualmente. Ela era inocente e foi preso. E depois caiu mais 2 presos lá, o copeiro do rei e o padeiro do rei. José era uma figura de Cristo. José foi para o copeiro vida, e foi para o padeiro morte. Jesus revelou o sonho do padeiro que ele iria morrer, ele morreu. E revelou para o copeiro que ele iria viver, servir o rei, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando nós pregamos a palavra, ela vai gerar vida nos que creram e morte naqueles que não creram de fato. Então, essa palavra, ela tem a sua eficácia. Queridos, vamos ler aqui com bastante cuidado o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 e 48.
João 12, verso 47 e 48. A palavra, ela diz assim, vamos ler com bastante cuidado. Prestem atenção, irmãos, que essa mesma palavra, ela pode gerar morte para quem não crê e gerar vida para aquele que crê. Por isso vamos ler com bastante cuidado. Evangelho de João 12, 47 e 48. A Bíblia diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esse o julgará no último dia. O julgamento vai ser segundo a palavra. O apóstolo Paulo já disse isso em Romanos 2:2. Seremos julgados com a palavra. Então eu quero deixar uma dica aqui muito interessante. Cuidado quando você crê em mensagens de pastor, de padre, de bispo, seja lá quem for. Examine as escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Percebe? Às vezes tem alguém pregando a palavra, está sendo um instrumento do diabo e não do Senhor, para levar muitos no engano, porque Satanás tem os seus pastores atrás dos púlpitos pregando, negligenciando toda a obra da cruz que Cristo fez no Calvário. Você pode ler isto. Aliás, apóstolo Paulo mandou a gente tomar cuidado com os cães. Sabe quem são os cães? Lá em Filipenses 3:2 fala assim: fiquem advertidos dos cães, cuidado com os cães. Esses cães, Isaías 56:11, ele diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e cada um se desvia pelo seu caminho. E lá em Apocalipse 22:15 fala assim: de fora ficam os cães. Quem são esses cães? São pastores que nunca tiveram seu entendimento aberto para crer na verdade da palavra de Deus. É terrível isso, é duro, mas é a palavra de Deus e nós temos que pregar a palavra de Deus, irmãos. Eu sei que dói, machuca, fere, mas cura, restaura, regenera. Nós vemos hoje aí tantas pessoas enganadas, iludidas com religião. Misericórdia. Você tem que dar dinheiro para você ter não sei o que lá. Você precisa, e depois a pessoa, já conversei com pessoas que vendeu datas, lotes, vendeu carro para encher lá o gasofilácio da igreja denominacional, e depois não aconteceu nada. Aí falaram para ela: é que você não teve fé. Isso é uma picaretagem. Hoje tem muitos picaretas, ladrões engravatados atrás dos púlpitos. Devemos tomar muito cuidado com isso. Por isso, irmãos, não tire os olhos da palavra de Deus, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias. O nosso Rei Jesus está às portas. É tempo de nós nos despertarmos do sono. A palavra de Deus, ela é espada. Ela é luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra é a única que nos santifica. João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não é uma doutrina, é uma pessoa, a pessoa de Cristo, meus irmãos. Vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Ele disse em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Temos que seguir aí a homens, nós servimos ao Rei Jesus. Meus irmãos, temos que despertar do sono. Queridos, a palavra de Deus, ela é fonte de fé. Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ah, mas eu tenho uma grande fé. Você lê a Bíblia? Ah, eu quase não tenho tempo, não tenho ler. Então você tem fé? Não vou falar que não, coisa nenhuma. Mas é isso aí que você pensou mesmo? Uma vez eu gostei tanto de um amigo meu, disse que uma mulher que tinha um dom de oração, né? Chegou para o pastor dela e
levantou o vestido assim para mostrar o joelho calejado. Olha, pastor, meu joelho calejado, e eu oro bastante. O pastor falou o seguinte: deixa eu ver o tamanho da sua língua. Vai mostrar joelho calejado para homens? Ninguém tem que ver o que a gente faz lá no quarto, onde você pode dobrar o teu joelho, ou ficar deitado ou sentado e conversar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Rei Jesus. Irmãos, que lindo é o nosso Senhor, irmãos. A palavra é o grandioso manancial de sabedoria. Lembra do Salmo 19, versículo 7, que fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uma pessoa, talvez culta e letrada, talvez tenha mais sabedoria na Bíblia do que esses grandes doutores em teologia, que são esses evangélicos, mas vazios do evangelho da graça. Misericórdia. Irmãos, e a palavra de Deus, ela enche o nosso coração de alegria. Lembra do Salmo 19 mesmo, o versículo 8, fala que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. É tão gostoso você ler a palavra de Deus. É uma carta de amor de Deus para nós, e muitos negligenciam. Esses que negligenciam a palavra são os débeis mentais, são os doidos da cabeça, são os iludidos que estão aí encabrestados, porque o dia que nós começamos a entender a palavra de Deus, ninguém mais nos engana. Ninguém mais engana aquele que está firme na palavra. Como uma vez lá no Nordeste, o pastor saiu para viajar, o pessoal convidou um pastor para pregar lá, e o pastor começou a pregar umas coisas, trazer revelação. Os irmãos: opa, pastor, isso não está na Bíblia não. Não, mas aqui Deus, não, pode parar, sai daqui. E o pastor teve que pegar sua malinha e ir embora. Aqui se prega Cristo e a cruz. Não vem querer inventar aqui não. Está na Bíblia, amém. Se não está, joga no lixo. Mas é milagre, joga fora. Falamos hoje de manhã aqui, com muita tristeza no coração, em Mateus 7:22, aqueles crentes que nunca nasceram de novo, aqueles crentes filhos do diabo, que Jesus disse assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nos expulsamos demônios, e em teu nome nos fizemos muitos milagres? Jesus disse assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. E eles vão para onde? Para o inferno, porque a palavra fala em Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então é hora de nós despertarmos do sono. Irmão, se somos filhos de Deus, vamos servir a Cristo, servir o nosso Rei. Meus irmãos, a palavra dele, ela funciona como um martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23:29, ele diz assim: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra do coração empedernido? Esse fogo as pessoas não querem um fogo aí estranho, sei lá, um fogo de rabo de saia, alguma coisa parecida, mas não querem o fogo da palavra. Abra a palavra e leia a palavra, meus irmãos, vocês vão enriquecer, a sabedoria vai entrar no coração de vocês. Vocês não adianta querer fingir que são uns crentes aí, que vai ser pior. Crente mequetrefe está cheio. Quando a palavra entra em nós, a palavra de Deus que vai processar em nós transformação. Não é você tentando se esforçar, é o Espírito Santo de Deus que habita, que Deus fez habitar no seu interior, que vai operar mudança na sua vida. Você vai ser diferente, porque Ele vai operar em você uma boa obra. Não você tentando ser um santo, você nunca vai ser. Nunca vai ser. A palavra de Deus, ela também alimento, é o nosso alimento espiritual. 1 Pedro 2, versículo 2, a palavra fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que através dele vos seja dado crescimento para a salvação. Mas nós já não somos salvos? Sim, mas salvação de quê? Da vossa alma. Começa com o leitinho da palavra, depois tem a sopinha, um caldinho de feijão, aí você começa a comer bife, alimento sólido. É passo a passo. Irmãos,
e nós nada podemos acrescentar à palavra e não podemos tirar nada da palavra. Temos que pregar aquilo que Deus disse, como disse os profetas do Antigo Testamento: assim diz o Senhor. A Bíblia diz, está escrito, eu creio e temos que proclamar. Crie, por isso falei. Cremos, também falamos. Se você não crê, você não vai falar. Você vai contar umas piadas, você vai falar do governo, vai falar de quê, de um monte de coisa, mas quem creu em Cristo vai falar de Cristo. Ele é minha vida, é meu Senhor, Ele é meu tudo, Ele é meu amor, Ele é minha alegria, Ele é minha paz, Ele é minha longanimidade, minha benignidade, minha mansidão, meu domínio próprio, é Cristo. E ninguém consegue aqui falar, eu consigo me dominar. Consegue? Não consegue. Às vezes te dá um ataque de nervo aí, você fica louco, um ataque de piti, você chuta o cachorro, chuta o gato, faz um monte de coisa, e coloca a culpa nos outros ainda. É você, é você, é você, é nada. A pessoa só despertou aquilo que eu sou. Se você é muito nervoso, por que você fica tão nervoso? Porque alguém desperta aquilo que você é. Você pensa que Deus, quando você nasce de novo, Deus vai colocar pessoas boazinhas do teu lado? Vai trazer pessoa chata para exercitar o seu amor. Nós temos que amar gente chata. Jesus amou um monte de gente chato. Imagina você ter um Pedro do seu lado, que sabe tudo. Pedro, o Senhor foi tratando com Pedro dia a dia, até ele falar: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna, eu preciso de Ti. Ah, meus irmãos, o profeta Oséias, ele lamenta profundamente a falta de conhecimento da palavra de Deus que hoje os pregadores têm. Já foi profetizado muitos anos antes de Cristo, mas hoje ela é tão atual. Oséias 4,6, a palavra fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Está vendo? Queridos, o que o povo gosta? O que o povo quer, meus irmãos? Nós temos que buscar, o reino de Deus, temos que nos esforçar para ser salvo. Queridos, novo nascimento é uma obra que Cristo fez, nos atraindo na cruz, nos crucificando, nos levando a morrer, nos dando sua vida pela ressurreição. Mas eu quero entrar no reino. Não queira entrar no reino. Para você entrar no reino, o reino tem que entrar em você primeiro. Abra aí, por favor, já estamos encerrando. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Lucas 17, versículo 20 e 21. Presta atenção. O que a Bíblia, nós estamos lendo Bíblia, irmãos. Estamos aqui inventando. Estamos lendo a palavra. Lucas 17, versículo 20 e 21. Presta atenção. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus, veja quem está respondendo. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que é o reino de Deus? É Cristo. Onde Cristo está, está o seu reino. Irmãos, Ele compartilhou conosco o seu reino. Lucas 12:32, a palavra fala assim: porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Irmãos, eu e você, que somos filhos de Deus, somos herdeiros do reino. Você quer ficar com as coisas do reino ou quer ficar com o rei? Eu quero o rei. Eu quero ele. As coisas dele são consequência para a minha vida, mas eu quero ele. Irmãos, que Deus revele a palavra dele ao seu coração. Que o Espírito Santo te conduza a toda a verdade da sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, venha revelar em nós a Tua palavra. Precisamos do Teu Filho. Ele é o nosso tudo. Sem Ele nós nada podemos fazer. Faz-nos enxergar isso, Pai.
Pai, nós temos tantas oportunidades nos são dadas nesta vida, e hoje foi uma delas. Por isso, Pai, que o nosso coração venha anseiar pelo Senhor. Revela-nos cada dia mais de Cristo pelo Teu Espírito, e nos leve guardado para os nossos lares, nos dê uma semana promissora, abençoada, nos guarda, Pai, de perigos. Obrigado pelo nosso lar, obrigado pela semana que começou hoje. Abençoa os irmãos que estão viajando, os irmãos que vão viajar também. Abençoa aqueles que vão ficarem aqui. Obrigado, Pai, porque Tu és tão maravilhoso. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.